Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 15ª aula do curso de Imunologia Básica e hoje adentraremos aqui no mérito da ativação linfocitária. Essa aula, para tornar ela mais transponível, mais didática, eu vou subdividi-la em ativação linfocitária parte 1, na qual nós comentaremos basicamente do processo de ativação de linfócitos T, seja ele CD4 ou CD8, e por fim, na segunda parte acerca da ativação linfocitária, a gente comenta particularmente da ativação de linfócitos B, beleza? Então, de maneira bastante simplificada, qual que é a grande pegada aqui acerca dos linfócitos T e B? O que é importante nós sabermos? Dando uma breve recapitulada acerca de tudo aquilo que nós vimos nas nossas últimas aulas. Nós já sabemos que toda e qualquer célula imunológica ela deriva aqui de um precursor linfóide que está lá na medula óssea, e a depender da localização aonde esse linfócito vai se localizar, ele vai ter um processo de diferenciação. Nós sabemos que a maturação de linfócito B acontece a nível de medula óssea e a maturação do linfócito T acontece a nível de timo, certo? Um aspecto interessante a ser pontuado é que, embora essas células maturem em locais diferentes, elas precisam obrigatoriamente caírem na corrente sanguínea e, basicamente, serem direcionadas aos linfonodos, de modo que lá na região dos linfonodos acontece a apresentação de antígeno. Então, a priori, o que eu quero que vocês entendam aqui como ativação linfocitária é que nós precisamos aqui formar receptores e, consequentemente, esses receptores que vão ser responsáveis por reconhecer os antígenos, eles precisam ter uma alta especificidade acerca de cada clone e eles precisam também ter um processo de tolerância ao próprio, isto é, eles precisam conseguir distinguir o que faz parte do organismo do indivíduo e aquilo que não faz parte do organismo do indivíduo. Perfeito? De maneira bastante simplificada, enquanto um linfócito, seja ele B ou T, eventualmente ele não estiver ativo, nós chamamos ele de linfócito naive. E aí, consequentemente, esse linfócito naive, esse linfócito virgem, ele precisa, primeiro, encontrar-se com o antígeno, ele precisa ter a sua primeira vez, e aí, tendo a sua primeira vez, ele se ativa, consequentemente, ele vai modular uma resposta frente a um antígeno e, por fim, gerar uma resposta de memória. Tranquilo? Então, esse daqui é um overview, um esboço daquilo que nós já comentamos anteriormente. Posto isto, é interessante nós destacarmos ainda que tem que pensar aqui acerca de como se dá essa captura do antígeno. Nós temos diversas localidades anatômicas por onde um antígeno pode entrar. Salvo não me falha a memória, nós comentamos disso lá na nossa nona aula, certo? Eu comentei que o antígeno pode entrar pela pele, pelo trato gastrointestinal, pelo sistema respiratório, pode cair na corrente sanguínea e afins. Mas independentemente de onde esse antígeno entre, obrigatoriamente ele precisa ser capturado por uma célula apresentadora de antígeno e, consequentemente, ele precisa ser apresentado ao linfócito T, certo? Indo mais além disso, quero destacar para vocês que a grande sacada aqui, quando a gente está falando em processo de captura de antígeno e, consequentemente, a indução de uma resposta imunológica mediada por linfócitos, é essa. Eu preciso pensar num processo de apresentação de antígeno e, consequentemente, ativação do linfócito, seja ele B ou T, certo? Mais adiante, eu quero ainda comentar sobre o perfil linfocitário. Nós temos aqui o linfócito CD8, que nós já sabemos que é um linfócito denominado como linfócito citotóxico. Basicamente, ele está atrelado aqui com um processo no qual existe uma complexação do TCR com o MHC de classe 1 e, consequentemente, a ação de um linfócito CD8, basicamente, está atrelado com a indução de killing de células infectadas ou, eventualmente, células que estejam danificadas ou transformadas, aí quando a gente está pensando no contexto de uma neoplasia.
Já o linfócito CD4, ele basicamente está atrelado aqui com aquele processo no qual o TCR interage com o MHC de classe 2, certo? Então a gente já havia comentado disso no outro momento. E aí, basicamente, ele está diretamente associado com um processo no qual você vai ter aqui a imunidade celular, que basicamente o CD4 ele consegue ser meio que um capitão na resposta imunológica e fazer vários processos aí, que a gente vai comentar com mais detalhe nessa aula. E nós temos o linfócito B, que é basicamente aquele perfil linfocitário que está atrelado com imunidade humoral, ou seja, produção de anticorpos. Isso daqui, acredito eu, que já esteja aí, de certo modo, sedimentado ao longo das nossas últimas aulas. Então, vamos lá falar dos linfócitos T. A gente vai ver agora o processo de ativação, perdão pelas motos, a sua fase efetora, ou seja, quando é que ele vai agir, como ele vai agir, a sua desativação e o processo de formação de memória imunológica. Então, o que é importante nós destacarmos aqui acerca do processo de ativação de um linfócito T? É importante destacar que, muito aquém do que a gente comentou, é preciso apresentar antígeno ao linfócito T, a gente precisa de uma conjuntura de vários sinais, a quais nós chamamos como sinapse imunológica. De maneira bastante simplificada, eu preciso que vocês entendam que o primeiro sinal é basicamente o TCR interagindo com o MHC peptídeo. O segundo sinal são moléculas coestimulatórias. E o terceiro sinal é a liberação de citosinas, tá bom? Seja mediante o linfócito T atuando aí sobre a PC. Então, novamente, friso aqui. A ativação linfocitária, ela depende de 3 sinais obrigatoriamente. Primeiro, a complexação TCR-MHC peptídeo. Segundo sinal, moléculas coestimulatórias, nesse caso aqui, CD40 ligante com CD40, CD28 com CD80 e CD86. E aí, citosinas. Perfeito? Então, a sinapse imunológica nada mais é do que um processo que envolve aqui 3 sinais. O primeiro sinal, como eu falei para vocês, é justamente aí o complexo MHC-TCR. E aí, o que é interessante ser destacado aqui para vocês? Que nós podemos ter ativação, mas podemos também ter ausência de resposta ou anergia, ou seja, uma resposta fraca. Por quê? E nada adianta, por exemplo, somente o TCR se ligar com o MHC se eventualmente não existe coestimulação e liberação de citosinas. Se não acontece isso, pessoal, eu posso ter simplesmente ausência de resposta ou uma resposta aí fraca, perfeito? Então eu preciso obrigatoriamente dos 3 sinais. O segundo aspecto é que eu preciso aqui de moléculas coestimulatórias, como eu falei para vocês, e consequentemente a presença dessas moléculas coestimulatórias faz com que haja aqui a ativação do linfócito, a sua proliferação e consequentemente o seu processo de diferenciação. Então, primeiro sinal, como eu falei para vocês, TCR-MHC. Segundo sinal, presença de moléculas coestimulatórias. E o terceiro sinal, por fim, a presença aqui de citosinas, como por exemplo, interleucina 12, interleucina 2 e por aí vai. Tranquilo? Então, enfatizo que o processo de ativação obrigatoriamente precisa dos 3 sinais. E aí, como eu falei para vocês, nós precisamos obrigatoriamente aqui de moléculas coestimulatórias, aqui no caso do CD40, CD40 ligante, do CD80, CD28 e FAM. Então, o que acontece? Dando uma olhadinha aqui nessa figura, tem aqui a APC, que é a célula apresentadora de antígeno profissional, e o CD4, certo? Então, você tem o primeiro sinal, que é o peptídeo TCR. Segundo sinal, que é a presença da molécula coestimulatória. E o terceiro sinal, como eu falei para vocês, é justamente aí a presença de citosinas. Perfeito? Aqui do lado tem algumas moléculas coestimulatórias. Então, B71, que a gente pode chamar de CD80, B72, que a gente pode chamar de CD86, e por aí vai, tá bom? Então, percebam que eu preciso da molécula coestimulatória. Na ausência dela, não vai acontecer sinapse imunológica. Perfeito?
Indo mais adiante, percebam aqui que CD40 é própria da PC e a CD40 é própria aqui do linfócito T. Perfeito? Então, o que, que acontece? Quando acontece esse matrimônio entre CD40 e CD40 ligante, você tem a amplificação da resposta da célula T e, consequentemente, a ativação dessa célula apresentadora de antígeno. Então, o que, que acontece de maneira bastante simplificada? Vocês podem imaginar que, na presença dessa molécula coestimulatória, eu faço com que haja uma proliferação e diferenciação do linfócito T e, consequentemente, eu posso reforçar e ativar a ação dessa PC, tá? E aí, basicamente, o que eu quero que vocês se atentem ainda. A secreção de citosinas mediadas pelo linfócito CD4 pode estimular a diferenciação de CD8 em CTL. O que seria esse CTL, professor? Nada mais é do que o linfócito CD8, agora com sua função de killing, com sua função de matar. Então, agora ele passa a ser um linfócito citotóxico, beleza? Então, percebam de antemão que o CD4 ele vai liberar aqui algumas citosinas, e essas citosinas elas vão coestimular o linfócito CD8, e esse CD8 ele se diferencia agora em um linfócito citotóxico. Perfeito? Então, ó, você tem aqui a complexação CD40 com CD40 ligante, tá? Libera aqui, esse linfócito CD4 ele se diferencia e, consequentemente, ele coestimula o CD8 a se diferenciar em linfócito citotóxico. Perfeito? Indo mais adiante, partindo agora que o linfócito CD8 ele foi ativado e agora ele é um linfócito citotóxico, ele começa agora a ter uma função de killing. Então agora ele vai ter preforinas, granzinas, poliproferinas. Então ele pode fazer vários canais aqui, por exemplo, numa célula infectada por um vírus ou numa célula transformada, que é um caso aí de uma célula na qual a gente tem um processo neoplásico. Ele faz vários perfurações aqui na membrana dessa célula, libera granzinas e mata essa célula. Perfeito? E aí o que eu quero que vocês se atentem agora. Como seriam esses linfócitos efetores de memória? Então você tem aqui, ó, nesse primeiro momento, o reconhecimento do antígeno. Então a PC apresenta ao linfócito CD4 ou ao CD8. Você tem a liberação aqui de interleucina 2. A interleucina 2 é uma citosina que está atrelada com o processo de expansão clonal. Esse processo leva à ativação linfocitária e aí você tem a expansão clonal. Perfeito? E aí você sofre um processo de diferenciação. E essa diferenciação também está atrelada aí com liberação de citosinas. Você pode ter agora uma célula CD4 efetora, uma célula CD4 de memória, uma célula CD4 efetora, que aqui é um linfócito citotóxico, e você pode ter uma célula CD8 de memória, beleza? Indo mais além disso, eu preciso que vocês ainda se atentem que, obrigatoriamente, eu preciso que os linfócitos migrem para o sítio de infecção. Por quê? Vamos pegar aqui um linfonodo. No linfonodo é que você vai ter a apresentação de antígeno, tá? E, consequentemente, essa apresentação de antígeno começa a induzir uma resposta, e aí você vai ter expansão de linfócito T e a sua diferenciação, certo? Então, percebam que a migração de células T efetoras no sítio de infecção ou dano induz, primeiro, a sua ativação e, consequentemente, a resolução aqui do processo infeccioso, tá bom? Como que é a fase efetora? Basicamente, eu quero que vocês entendam que agora, toda e qualquer vez que a gente falar de fase efetora, nada mais é do que o contexto agora, que o linfócito está ativo e ele vai fazer agora o quê? A ação ali pode induzir processo inflamatório, pode fazer ativação linfocitária, pode induzir killing de micro-organismo, pode induzir a formação de linfócito citotóxico, tá? E por aí vai. Vamos lá. Pensando agora no CD4. O CD4, que é o T-helper comumente chamado, ele pode atuar através da secreção de citosinas. Então, citosinas nada mais é do que intermediadores, são substâncias que vão
coestimular algumas ações no nosso corpo. Ó, eu posso ter uma liberação de citosina que faz com que o linfócito T consiga produzir anticorpos para eliminar o patógeno. Eu posso fazer com que esse linfócito T helper coestimule o macrófago e aí, consequentemente, essa ativação aqui do macrófago aumenta o potencial de fagocitose e, consequentemente, de killing. Ou, por exemplo, eu posso coestimular esse macrófago para fazer um reparo tecidual. Ah, mas eu posso pensar nesse linfócito T helper coestimulando o CD4 a se diferenciar em linfócito citotóxico e, consequentemente, matar aqui uma célula-alvo. Ah, professor, mas só isso? Não. O T-helper ele ainda pode coestimular ativação de células inflamatórias, pode promover o recrutamento, por exemplo, de granulócitos, monócitos, macrófagos e por aí vai. Então percebam que mediante a liberação de citosinas, que são moléculas aí que sinalizam, que vão ativar, você pode ter um leque de várias ações aí frente à resposta imunológica. Então, ó, percebam, por exemplo, que as funções efetoras do CD4 basicamente são intermediadas pelo tipo de citosina. Ó, interferon gama coestimula aqui a ativação de macrófago, a diferenciação de célula B para liberar macrófago. Pode ter aqui atrelado com a formação de diferenciação de linfócito CD8 em citotóxico. A TH2, ó, liberando interleucina 4, 5, 13, por aí vai. Ativação e recrutamento de eosinófilo, mastócito, tá? TH17, interleucina 17A, interleucina 17F, interleucina 22, ativação de polimorfonucleares e por aí vai. Então percebam que tem um leque de várias ações efetoras, mas cada uma dessas ações, pessoal, depende da citosina, tá? Por exemplo, helper 1 e o macrófago. Atrelado aqui com a ativação do macrófago e, consequentemente, essa ativação do macrófago induz o quê? Uma hiperatividade desse macrófago, então aumenta a quantidade de espécies reativas de oxigênio, então aumenta a atividade fagocitária, o poder de killing de bactérias, e aí está atrelado também com a secreção de citosinas, ó, TNF, interleucina 1, interleucina 2, que são quimiosinas. Pode, por exemplo, estar atrelado com a coestimulação para a expressão de moléculas aí que estão atreladas com a sinapse imunológica e por aí vai. Mas a gente pode pensar, por exemplo, além do TH2 com macrófago. Então, pode induzir processo anti-inflamatório, pode estar atrelado aqui com a regulação de monócito para se diferenciar. Então, você tem aqui, ó, prolina, poliaminas, pode ter aqui reparo da fibrose, efeitos anti-inflamatórios, ó, interleucina 10, TGNF-beta, tá? E por aí vai. A depender do tipo de citosina que é liberada, tem respostas imunológicas diferentes, tá? TH1, linfócito citotóxico. A gente já falou disso aqui anteriormente, mas por descargo de consciência, percebam que o CD4 ele coestimula o CD8 se diferencia em linfócito citotóxico. Mas aí a gente ainda tem a função das Tregs, que são as células T regulatórias. Então, ó, interleucina 10 e TGNF-beta pode estar atrelado aqui com um processo de regulação, tá? Então, pode desativar o metabolismo, pode fazer agora o processo de competição, pode induzir a citólise, pode fazer aqui a inibição de citosinas, tá? E por aí vai. E aí eu quero que vocês se atentem que a função efetora do CD8, como que funciona agora? Você tem ativação e reconhecimento do antígeno e a formação da sinapse imunológica. E aí, consequentemente, você tem a formação dos grânulos aí por exocitose e, consequentemente, o killing da célula. Beleza? Então, como eu falei para vocês, tem aquele complexo lá de perforina granzina que induz aqui o killing da célula aí, transformada ou infectada por vírus. Você pode pensar aqui na ativação de capases e etc. Então, aqui, quando você está pensando em CD8, é interessante destacar aqui a presença do fase ligante
E aí essa complexação aqui faz com que haja aqui a indução da apoptose. E aí, basicamente, eu quero que vocês se atentem que a ativação do linfócito T e como se dá a resposta aí aos antígenos. A gente comentou brevemente aqui disso, ó. Então, percebam que eu preciso ter o reconhecimento do antígeno, ativação linfocitária, a expansão clonal, basicamente, intermediada aqui por interleucina 2. A depender do padrão aqui de citosina liberada, você vai ter algumas diferenciações. CD4 efetora, CD4 de memória, CD8 efetora, que é o CTL, e CD8 de memória. E aí tem as funções efetoras, tá? E aí tem aqui algumas coisas que a gente pode comentar, ó. TH1 libera intergene gama, T17, interleucina 17, por aí vai, tá bom? E aí como que é a cinética da ativação dos linfócitos? Você tem aí o reconhecimento do antígeno, ativação linfocitária, expansão clonal, diferenciação, eliminação do antígeno, e esse tem a contração que é a homeostasia, que é quando você induz agora essa célula a entrar em apoptose, tá? Porque não há necessidade, por exemplo, do linfócito ficar ativo para o todo sempre amém. Capite? E aí, como que se dá a ativação do linfócito T? Após a eliminação aí do patógeno ou do dano, você tem uma alteração no microambiente e, consequentemente, você tem aí agora a expressão de moléculas coestimulatórias que vão inibir essa ativação. Então, CTL4, PD1, que são algumas moléculas coestimulatórias que inibem a formação da sinapse imunológica e, consequentemente, aí a proliferação, amplificação de resposta efetora. Então aí, ó, aqui são as moléculas inibitórias. Quero só que vocês guardem a PD1 e a CTL4. Quando você tem essa complexação CD80 com CTL4, você tem a inativação do linfócito T e, consequentemente, não tem ativação dele, beleza? E aí, consequentemente, você tem a contração da resposta imunológica. Mas você também pode ter a supressão mediante linfócito T-reg. Então, a T-reg, que é uma subpopulação de linfócito T, consegue coestimular a expressão de moléculas aí inibitórias e, consequentemente, você tem a contração e desativação do linfócito T. Beleza? Então, tem aí a resposta frente a tumores. E aí, só por descargo de consciência, se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui PD1, PDL1, tumor, e vocês vão ver como que se dá uma resposta, por exemplo, mediante uma presença de um tumor. Tranquilo? E aí, como eu falei para vocês, tem a presença dos linfócitos T regulatórios, as Treg, que podem fazer aí a liberação de várias citosinas que vão fazer a inibição da ativação de um linfócito T. Ó. Então, você pode ter, por exemplo, a interleucina 10, TGNF-beta, interleucina 35 e etc. Isso daqui faz com que, consequentemente, você iniba a célula T efetora a fazer aí o processo. Então, você pode ter supressão da atividade metabólica, supressão da atividade de citólise, supressão da modulação mediante ativação por linfócito, perdão, por células dendríticas e por aí vai. E por fim, você tem a geração da resposta de memória. Como que se dá esse processo? Tem toda a ativação aí, e as células de memória elas se originam diretamente de algumas células T efetoras, e elas podem aí expressar CCR7, que é uma molécula aí, uma molécula de superfície, e elas permanecem ali no tecido linfóide, tá? E células de memória efetoras sem CCR7 migram aí para os tecidos. Tranquilinho? Basicamente é isso. Como literatura, eu adotei essas referências aqui, a sua grande maioria foi paper, tá? Eu gostei bastante desse quinto e desse sétimo aqui. Beleza? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Fui!